Então, vamos dar continuidade, né? Então, agora é aula 3, Introdução à Administração, tá? Então, assim, tem assuntos aqui que a gente já viu, né? Tem conceitos de administração, tá? Então, nós não vamos nos ater a esta parte, porque a gente já viu, tá? Mas eu sugiro que vocês façam a leitura, porque sempre tem algo, né, a mais, algo interessante que não foi falado e que vale a pena vocês saberem, tá? Grifem, tá? Não sabe o significado de alguma palavra, busquem, coloca do lado, tá bom? Eu quero chamar a atenção aqui, nesta aula 3, para essa parte aqui que diz assim: mas afinal, qual é a diferença entre empresa e organização? Toda organização é uma empresa? Toda empresa é uma organização? Vamos ver? Muito interessante isso aqui. Olha só. Organização é um grupo de pessoas que trabalham em busca de objetivos comuns e não necessariamente são empresas. Podem ser um time de futebol, um coral, uma equipe de voluntários, um grupo de jovens da igreja ou de uma empresa. Enfim, são pessoas que trabalham em conjunto focados no mesmo resultado. Então quer dizer que toda empresa é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa. Perfeitamente. Eu, por exemplo, faço parte de uma organização que é um serviço voluntário que eu faço, né? Acho que eu já comentei com vocês. Pastoral da AIDS é um serviço da Igreja Católica. A igreja é uma organização que tem esses outros serviços dentro dela. Então, a Pastoral da AIDS é uma organização, mas não é uma empresa. Entenderam aí? Né? Já é uma coisa que a gente pode ter como exemplo. E aí, olha, para melhor compreendermos o que são organizações e em qual setor as empresas estão inseridas, precisamos entender que a sociedade civil é dividida em setores. Vamos ver quais são elas? Né? Nós temos aqui, primeiro setor, é o que chamamos de iniciativa pública, caracterizada pelos governos municipais, estaduais e federais. Este setor é responsável por proporcionar às pessoas serviços básicos e elementares para a vida em sociedade, como saúde, educação, transporte, segurança, lazer, habitação, cultura, dentre outros. A função primordial do Estado é promover o welfare state, ou o estado do bem-estar social, certo? Isso é o primeiro setor. Então, primeiro setor é as empresas públicas, prefeituras, governos estaduais e federais, ok? Dá umas perguntas bacanas, né? Aqui. Segundo setor é caracterizado, né? E é chamado também de iniciativa privada. São as representadas pelas empresas que possuem fins lucrativos, podendo ser do setor agropecuário, industrial, comercial ou de serviços. Devemos compreender que as empresas podem ser individual, né? É aquela constituída por apenas um empregador. Esta é uma forma de organização utilizada em pequenos negócios, lojinhas, açougues, né? Restaurantezinhos menores, tá? E tem as sociedades anônimas, são as empresas com capital aberto, ou seja, com a possibilidade de negociação de suas ações em bolsas de valores, né? Quem é que entende aí de bolsas de valores? Negócio complicado, né? Mas essas empresas que trabalham com bolsa de valores são as chamadas sociedades anônimas, né? Então são vários sócios, né? Tem os sócios majoritários, né? Tem os sócios com menos poder e os sócios com mais poder, né? Então, e muitas vezes só aparece um nome, né? Não aparecem os demais nomes dos sócios, então chama sociedades anônimas, ok? Outra questão aqui é a sociedade limitada, na iniciativa privada, nas empresas privadas, né? Também chamada de sociedade por cotas de responsabilidades limitada, sendo utilizada quando a empresa é constituída por um número reduzido de sócios, certo? Então, sociedade limitada, onde se redução de sócios, limita os sócios. Tem empresas que têm inúmeros sócios, vários sócios, outras não. Elas limitam o número de sócios, então chama sociedade limitada, tá? Vocês já devem ver, assim, às vezes tem nas placas ou nos documentos, nos layouts das empresas, escrito assim, Escola Técnica
Bom Pastor, Sociedade Anônima, um S/A, Sociedade Anônima, tá? Então, essas empresas que tem esse nomezinho, essa letrinha lá, S/A, é uma empresa de sociedade anônima. A gente já sabe, então, que é uma empresa que tem limitação de sócios, tá? A limitada, você já deve ter visto também nos layouts, documentos, né, logomarcas de empresas que diz assim, por exemplo, Escola Técnica Bom Pastor Limitada. Aí tem o LTDA. Não tem a palavra toda limitada, né? É só o LTDA, né? Sociedade Limitada também. Pode ser SA, né? S/A, ou pode ser LTDA, que é limitada, tá bom? O número de sócios é limitado, ok? E aqui tem as organizações do terceiro setor. Nós vimos do primeiro setor, do segundo e agora o terceiro. O terceiro setor são as organizações da sociedade civil de interesse público, que chamamos também de OSCIPs. OSCIPs, OSCIP e o Szinho pequeno. Organizações da sociedade civil de interesse público, OSCIPs, conhecidas popularmente como ONGs, ONGs, organizações não governamentais, ONG, tá? São entidades que defendem os interesses comuns da sociedade em grupos sociais. As OSCIPs não são parte do governo e não possuem fins lucrativos, por isso chamamos de terceiro setor da sociedade civil. Alguns exemplos são as fundações, associações, cooperativas, igrejas, sindicatos e demais entidades filantrópicas. A Pastoral da Criança é uma das mais respeitadas organizações do terceiro setor no Brasil, tá? Então, a Pastoral da Criança é uma entidade filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, tá? Então, filantropia quer dizer fazer o serviço voluntariado, né? Sem querer alcançar fins lucrativos, não tem interesse de ganhar dinheiro, tá? Então, aqui tem um exemplo da Pastoral da Criança. E tem outras mais aqui na nossa cidade, né? Tem outras entidades que vocês podem pesquisar, que são filantrópicas, não tem fins lucrativos, tá bom? Aqui, chegando aqui, né? Aí tem os recursos organizacionais, né? Que também está dentro, né, dessa questão empresarial, da administração, e também a gente já comentou sobre os recursos organizacionais, que são os recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, tá? E aí eu não vou comentar cada um deles, porque nós também já estudamos isso, né, em aulas anteriores. Na nossa primeira aula, como eu disse, a gente fez um apanhado geral, mas sugiro que vocês leiam, né, para ver se está dentro, se tem alguma novidade. Mas a gente já viu, então não vamos nos ater, tá bom? E aí chegamos aqui no resumo dessa aula, de número 3, né? Então, a primeira aula abordou os conceitos iniciais sobre o que é administrar e quais são os tipos de organização e recursos organizacionais, né? Podemos perceber que a administração é aplicada em todo e qualquer tipo de grupo de pessoas que trabalham em busca de objetivos comuns. É o que eu sempre digo, a administração é uma área extremamente interessante de se estudar, porque ela é aplicada em todas as áreas. Se você tem um açougue, precisa de administrador, frigorífico, sabe? Todos os ramos de negócio tem que ter um administrador, tem que ter, tá? Ele pode ser formado ou não na área, mas ele tem que ter ali o líder, o administrador, tá? Então entendemos que a administração serve para todas elas, logicamente respeitando o tipo de setor em que se atua e o negócio da organização, né? Então você pode, depois que terminar o curso de técnico de administração, fazer o curso superior de administração. Depois você se especializa em administração escolar, administração da saúde, administração de serviços do agronegócio e assim por diante, tá bom? E aí tem uma atividade aqui que eu gostaria que vocês fizessem, enviassem para mim. Levando em conta a sua vivência pessoal e profissional, escreva o que é administrar, tá? Envie no e-mail, por gentileza, tá bom? Eu vou aguardar, tá? O meu e-mail, como eu já disse, é ana.tocantins@gmail.com.
tá? E por gentileza, se identifique direitinho o seu nome completo e o nome do curso que faz, tá bom? Um abraço e até mais.